Sobre toda a terra tu és o rei, sobre as montanhas e o pôr do sol. Uma coisa só, meu desejo é: vem reinar de novo em mim, reinar em mim. Olá, irmãos e amigos, estamos juntos mais uma vez a fim de meditarmos na Palavra de Deus. Meu nome é Edivaldo e hoje gostaria de compartilhar mais uma meditação baseada na carta de Paulo a Tito, capítulo 2, versos 9 e 10. Assim diz a palavra do Senhor. Ensine os escravos a se submeterem em tudo a seus senhores, a procurarem agradá-los, a não serem respondões e a não roubá-los, mas a mostrarem que são inteiramente dignos de confiança, para que assim tornem atraente em tudo o ensino de Deus, nosso Salvador. Nós já vimos que Paulo tem orientado o Tito a ensinarem os homens mais velhos, as irmãs mais experientes, aos jovens, e agora ele vai dar uma palavra aos escravos, ou, em nossa época, aos trabalhadores em relação aos seus patrões. Eu vejo e ouço alguns cristãos dividirem suas vidas em vida secular e vida espiritual. Não sei como conseguem fazer isso, mas sei o perigo que isso traz para a vida cristã. Porque se temos duas vidas, quer dizer que numa hora ou num determinado lugar vivemos de um jeito ou de outro. Vivendo espiritualmente falando numa hora e numa hora secularmente ou carnalmente noutra hora. Isso não é possível. Tito, ao aconselhar os irmãos que eram escravos ou trabalhadores, empregados, nos mostra que não dá para viver duas vidas cristãs, pois isso não existe. Isso não é possível. É necessário ser cristão no domingo, enquanto presta adoração a Deus, e é necessário continuar sendo cristão no trabalho, ao longo da semana, e no relacionamento com o patrão. E deste modo, continuar honrando a Deus. Nós, às vezes, queremos fazer algo que a Escritura ela não nos permite fazer. E não é possível separar vida espiritual de vida secular. Pois em tudo que fazemos, o nosso alvo deve ser honrar e glorificar a Deus. Pois nós somos seres espirituais que vivemos num mundo físico para agradar a Deus por meio das coisas que fazemos. Por isso, segue alguns conselhos para a vida que chamamos secular, tentando separá-la da vida espiritual, e veremos que isso não é possível. O primeiro conselho que o Tito vai dar aos escravos ou aos empregados em relação aos seus senhores ou aos seus patrões: sejam submissos em todas as coisas. Submissos significa sejam obedientes aos seus senhores, aos seus patrões. Uma vida cristã vivida somente aos domingos é característica de alguém rebelde e insubmisso. Note que a Escritura diz que devemos obedecer em tudo. Não existe meia obediência ou obediência mais ou menos. Ou somos obedientes ou somos rebeldes.
E o obediente é aquele que obedece em tudo. É claro que isso envolve tudo que for lícito, tudo que for correto, tudo que for de boa fama, tudo que for moralmente falando correto. Numa ocasião em que Pedro e João foram desafiados pelas autoridades a fazer o que era contra a vontade de Deus, ou seja, eles foram obrigados ou desafiados a deixarem de falar do Evangelho. Então, os apóstolos, com obediência, disseram: antes importa obedecer a Deus do que aos homens. Atos 5:29. Ou seja, nós não nos rebelamos, mas também não deixamos de fazer aquilo que é correto ou que é a vontade de Deus. Certa ocasião, conheci uma pessoa em que o seu patrão, ou seu encarregado, seu chefe, lhe pediu para fazer algo que não era correto, onde aquele serviço que ele iria fazer seria fruto de um roubo para outra pessoa. Ele ia fazer algo que outra pessoa ia levar. Como seu encarregado, seu chefe, lhe disse qual seria o propósito daquilo, ele disse: sinto muito, não posso compartilhar disso, portanto eu não vou fazer. O Senhor decida o que vai fazer comigo, mas eu não posso compactuar com algo que o Senhor está me dizendo que é errado. Então eu sinto muito, não posso obedecer a isso. Ele não se rebelou, mas fez o que era correto. Não desrespeitou, mas fez aquilo que era correto. É importante notarmos que nós precisamos aprender a lidar com as dificuldades que surgem, sem nos tornar rebeldes ou insubmissos, pois antes importa obedecer a Deus do que aos homens. Um outro conselho que Paulo dá por meio de Tito: sejam agradáveis, ou seja, fazendo com que suas atitudes tornem seu Senhor satisfeito com você, fazendo bom uso das palavras, não sendo respondões. Aprenda a usar as palavras, mesmo em momentos difíceis. Nós devemos aprender a falar. Pouco vale um belo louvor aos domingos se nossas palavras ao longo da semana desonram a Deus. Outro conselho que ele dá: não furtem, ou seja, não se aproprie daquilo que não é seu. No trabalho nós podemos ser ou nos tornar roubadores ou ladrões se formos pagos para trabalhar, mas enrolamos, como diz vulgarmente no trabalho. Ou seja, fomos pagos para trabalhar, mas não trabalhamos. Existia uma expressão na empresa onde trabalhei durante 11 anos, que meus colegas de trabalho usavam, que era: vou dar um perdido no chefe. Não sei se você já ouviu essa expressão, mas isso significa que eles iriam enrolar no serviço. Faziam que estavam trabalhando, mas na verdade estavam enrolando. E se o chefe saísse, então, aí é que a coisa parava mesmo. Ou seja, isto é roubo, pois estavam sendo pagos para trabalhar e estavam dando um perdido no chefe, não estavam trabalhando. Então, se você é cristão, não furte as horas que você foi pago para trabalhar. Não está satisfeito? Saia, arrume outro melhor. Se acha que está sendo injustiçado, seja franco e converse, mas não enrole, porque senão você vai ser tido como o furtador, o roubador perante Deus. Mostrem que são inteiramente dignos de confiança, sendo fiéis ao seu compromisso,
mesmo quando não tem ninguém observando, pois há um Senhor no céu, que vê todas as coisas, e é a Ele a quem nós servimos. Por isso, vamos honrar a Deus, mesmo em nosso serviço, em nosso trabalho, ou seja, em tudo aquilo que fazemos. O objetivo de tudo isso é para que o ensino, a palavra de Deus, se torne atraente em tudo àqueles que observam o nosso proceder. E o ensino de Deus, nosso Salvador, como um ímã, atraia aqueles que estão ao nosso redor. Nossa vida espiritual nos acompanha por onde quer que andemos. Não há e nem deve haver momento ou ocasião que deixamos de ser espirituais para viver uma vida secular. Isso não existe. Devemos viver no âmbito espiritual em todo o tempo, para que em tudo o que fazemos, Deus seja glorificado em nossas atitudes, ações e palavras. Ou somos espirituais ou somos carnais. Não há como viver duas vidas. Não há como servir a dois senhores. Que Deus te abençoe. Tu és o Senhor de tudo que sou. Vem reinar em mim, Senhor. Vem reinar em mim, Senhor.